vocês. Tava um pouco sumidinha aqui dos meus vídeos e hoje vim gravar aqui no meu cantinho infantil. Já que eu venho fazendo bastante posts, né, e fazendo também alguns reels, né, que falam muito sobre a questão da teoria do apego, das necessidades básicas não atendidas, tudo isso muito de encontro com a terapia do esquema. Hoje eu vim falar um pouquinho também para a gente adentrar nesse mundo infantil. Quando a gente fala em necessidades básicas não atendidas, né, para o adulto, a gente faz com que ele reviva um pouco a sua infância. Então, se eu atendo uma criança, eu já estou vendo um pouco também dessas necessidades básicas. E quem é que geralmente traz essas necessidades básicas para nossas vidas? São os nossos cuidadores. Não vou falar aqui não necessariamente sobre pai e mãe, porque cada pessoa vem de uma construção familiar, né, em que um avô, um tio, uma tia, irmãos mais velhos foi quem talvez supriu essas necessidades básicas. Então, primeiro, para conhecer um pouquinho sobre as necessidades básicas, eu até fiz um post bem bacana, tá no meu Instagram, vocês podem dar uma conferida lá, mas eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês das necessidades. Com foco um pouquinho na terapia do esquema, que foi o Jung, o criador da terapia do esquema, que descreveu. Então, quando ele fala de necessidades básicas, ele coloca as seguintes: vínculo, segurança, estabilidade e aceitação, são necessidades básicas que a gente necessita desde a nossa infância. Autonomia, competência e juízo de identidade, né? Eu saber quem eu sou. E isso depende muito do suporte dos cuidadores, certo? Liberdade para expressar suas necessidades e emoções, respeito à individualidade e às fases do desenvolvimento. Então, a criança precisa ter essa individualidade e ela precisa ser respeitada pelos seus cuidadores nas suas fases, né? Infância, adolescência e vida adulta. E espontaneidade e lazer também são necessidades básicas, limites, organização e expectativas, compreensão em relação à tolerância e à frustração. Então, vamos fazer um paralelo de um atendimento infantil e um atendimento adulto. No atendimento infantil, a gente começa a perceber quais são as necessidades que esses cuidadores estão tendo com essa criança. A partir de uma perspectiva da terapia do esquema, o que é que o psicólogo vai fazer? A gente trabalha muito esses cuidadores, certo? Para que eles atendam, claro, às necessidades básicas dessas crianças, mas a gente explica também a importância que é saber um pouco do temperamento dessa criança, porque o temperamento, ele é inato, né? Ele vem com a gente. Então, esse temperamento também vai falar muito como é que essas necessidades vão ser atendidas, certo? E aí, fazendo esse trabalho com os cuidadores, a gente evita que muitos esquemas, né, o que a gente fala de esquemas, de crenças desadaptativas não sejam criadas para essas crianças. Não existe isso de certo e de errado. Quando eu atendo um adulto e eu coloco ele para reviver as suas necessidades básicas não atendidas, eu sempre deixo muito claro, não estamos aqui para culpabilizar ninguém, né? Principalmente os pais, que geralmente são os cuidadores. Os nossos pais nos deram o que eles tinham para dar, né? A gente não pode cobrar o que o outro não tem para nos dar, porque talvez fosse uma dificuldade deles, certo? Então, isso precisa ficar muito claro. Então, é muito importante que isso seja trabalhado sim na terapia, e por isso que hoje a gente vê tanto adulto com feridas emocionais, com comportamentos que nós chamamos de modos, né? Porque os esquemas, eles ativam modos e essas pessoas se comportam dessa forma. Tá bom? Então, é muito importante, sim, o atendimento às crianças e mais ainda a orientação a esses pais,
porque nós sabemos que a infância é a base. E se hoje somos um adulto ferido, e desencadeando aí muitos tipos de adoecimento, certamente isso tem algo da infância, mas não estamos aqui para culpar ninguém. Quando um adulto senta no meu sofá, eu falo para ele que a responsabilidade é toda dele de estar aqui, mas quando eu atendo uma criança, eu preciso sim do diálogo com esse adulto, com esses cuidadores, para que a gente também faça com que essa criança tenha uma infância muito mais saudável e desenvolva muito mais coisas adaptativas do que desadaptativas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e depois eu volto falando mais sobre a terapia do esquema, sobre a teoria do apego, mas sempre fique dando uma olhadinha que tem posts bem bacanas que ajudam muito a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.